Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O nosso trabalho tem o objetivo de levar até você informações relevantes que vão te auxiliar na tomada de decisões. E o nosso trabalho ele é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Saerlac, da FGVTN, da Eucatex, da Movelpar, da Feira Formobile, da Real, da Capsbag e da Colchões Castor. E hoje nós temos um convidado muito especial, é uma figura muito conhecida e valorizada dentro do setor moveleiro, que vai trazer para nós a sua percepção do mundo atual e para onde que nós estamos indo e como que nós devemos fazer para chegar nesse novo padrão, nesse novo patamar que está sendo estabelecido. E eu não vou me atrever a fazer a apresentação dele, porque ninguém melhor do que ele próprio, né? Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso convidado, Marcos Batista, que vai começar se apresentando. Seja muito bem-vindo à nossa plataforma, Marcos Batista. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Carlos, para mim é uma honra, né? Eu acompanho o seu trabalho já de longa data, né? Tive realizando vários trabalhos para o setor moveleiro, em vários arranjos produtivos locais, em vários eventos, feiras. Fiz um trabalho bastante legal com algumas regiões e sempre te acompanhando, né? Você sempre produzindo muito conteúdo, sempre à frente das grandes novidades do setor moveleiro. E para mim é um grande prazer estar por aqui, Carlos, de tentar contribuir mais um pouquinho aí com o setor, principalmente nesse momento de grandes mudanças, né, com vários impactos aí, tanto econômico como de consumo. Enfim, eu trouxe um material muito bacana aí, Carlos, para compartilhar com vocês e espero que hoje seja uma horinha bem agradável. Eu estou muito ansioso para ver o que você trouxe para nós. Então, vamos lá? Show de bola. Eu vou fazer aqui um compartilhamento, então, Carlos. Só habilita para mim, por favor, como... Estou habilitado. Ótimo. Pronto? Vamos lá, pronto. Já vou aqui colocar. Carlão, tá vendo aí? Tô. Só Ótimo. não está a tela cheia. Você pode colocar a tela cheia. Ótimo. Aí, bom, gente, ficou perfeito. Então, vamos lá, Carlos. Começando de novo, muito bom dia a todos. Né? É um prazer estar aqui com vocês e poder participar dessas lives, desses webinars que o Carlos vem promovendo e tentar apresentar hoje um pouquinho do que eu estou percebendo por onde eu passo em todas as regiões. Eu atuo desde do setor de movelaria até o turismo, da saúde ao agronegócio, e isso é importante, porque a gente pode, por analogia, trazer conhecimentos do que os outros setores e como outros profissionais estão fazendo nesse momento de grandes mudanças, né? Então, quando eu falo aí de uma nova mentalidade para a nova economia e como o setor moveleiro pode estar em sintonia com as novas demandas, ou seja, como ele se adapta a tudo isso, eu trago alguns pontos que são importantes para que a gente faça uma reflexão sobre isso, né? Para quem ainda não me conhece bem, hoje eu tenho duas empresas, né? Que é a Aceleradora de PME, uma empresa focada no pequeno e médio empreendedor, entendendo quais são essas barreiras que o impedem de crescer, e aí a gente tem um processo único dentro de uma plataforma interativa, inteligente, seguida de um app com inteligência artificial, trabalhando para que o pequeno, no seu dia a dia, possa entender melhor esses indicadores que são mais importantes e o que está impedindo ele de crescer. A Criatej é uma empresa já de mais de 12 anos, que é uma empresa onde eu tenho uma participação, fui eu que fundei, depois fiz algumas fusões, que é uma empresa de branding, design de produto e design de embalagens, né? Com centenas de produtos aí premiados e realizados. Então, meu LinkedIn, meu Instagram, e aqui eu mostro uma curva da minha carreira em 1991, onde eu comecei a trabalhar como design de produtos, recém-formado da faculdade, né? Então, Carlos, veja aí que eu sou um cara bem antiguinho já, né? Comecei a trabalhar na antiga fábrica de fogões Continental 2001, em 1991,
E para mim foi um aprendizado incrível, né? Não tinha nem computador, não tinha internet, não tinha nada, né? Era um outro universo, a indústria, mas eu tive a possibilidade de crescer dentro dela, cheguei a ser gestor da América Latina de design, trabalhando com marcas da Bosch, Continental, Siemens, depois a GE, quando a empresa assumiu a marca. Coordenei cursos de MBA, escrevi cursos de MBA, então estou na faculdade desde 2000 também. Comecei a palestrar em 2010 e tive a oportunidade de viajar para todos os lugares. Em 2012, minha mentalidade mudou totalmente, quando eu comecei a fazer parte de projetos de cidades e economia criativa. Então, eu pude absorver um pouco do que estava acontecendo no mundo, quais eram as transformações. Em 2017, comecei a escrever, comecei a apresentar um quadro na Record News. E aí foi uma mudança total de carreira, de vida, de entendimento do que é propósito. E hoje eu estou aí com as duas empresas desenvolvendo trabalhos bem relevantes. O Inova 360, que é um quadro da Record News. Eu sou mentor do Batalha das Startups, eu apareço com dicas no Café com CEO, na rede de inovadores. Então, para quem não conhece, na Record News, todo dia, né, de segunda a sexta, às 23h45, sempre tem um papo legal sobre inovação, e a segunda temporada da Batalha das Startups, que deve começar aí no segundo semestre. Bom, aqui é um pouco para mostrar dos últimos eventos que eu tive participando, né? E muitos de grande importância do setor moveleiro, né? Como a Movelpar, FIMA, o Salão de Milão, a Movinter, enfim, eu tive a High Design, a Formobile, eu tive participando de diversos eventos que falam diretamente aí para o setor de vocês, né? Tenho vários cases, em especial 3, que eu acabei, de alguma maneira, trazendo novidades ou mudando a vida de alguns empresários, e aí aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu no Espírito Santo e aconteceu em Alagoas. Foi um trabalho super legal que depois eu posso falar um pouco mais disso. Num outro momento a gente pode falar disso, Carlos, desses cases, o que foi feito. Foi um trabalho muito legal em parceria com federações, com o Sebrae e sindicatos. E aqui tem um mapinha que eu gosto de mostrar, que é onde eu estive nos últimos 7 anos. Né? Nos últimos 7 anos, quando eu comecei aí uma jornada, e eu falo tal qual um paladino, querendo transformar a mente das pessoas, em busca de como se adaptar, em como estar em sintonia com essa nova economia, e eu tive a possibilidade de estar em 24 estados, em mais de 80 cidades, com mais de 500 palestras, em treinamentos, hackathons, com mais de 50 mil impactadas, isso presencialmente, né? Porque esse ano talvez eu tenha triplicado isso digitalmente, e todas essas andanças, todos esses projetos, toda essa cultura, essa diversidade, me trouxe um conhecimento muito, muito importante a ser compartilhado, né? E desse conhecimento, desse cenário, eu trago aqui uma frase que mostra exatamente o que eu quero traduzir hoje, tá? Olha só, a maioria das organizações e profissionais que enfraqueceram nos últimos anos não falharam ou não morreram apenas por fazer coisas erradas. Falharam, sobretudo, por fazer a mesma coisa certa durante muito tempo. O que eu quero dizer aqui? Está na hora de a gente entender do que a gente fazia certo, do que nos trouxe até aqui, pode ser que não nos leve daqui para frente. E isso foi muito nítido. Né? As pessoas falando, olha, Marcos, mas isso sempre deu certo, a gente sempre trabalhou o processo assim, a gente sempre vendeu assim, isso sempre foi certo. Ok. Tá? Mas o que eu percebi, muita gente com essa crença limitante do certo, usando essa lógica dominante do certo, esquecia de mudar para alguma coisa de fazer melhor, de buscar outras coisas. Né? Então, prestem atenção nisso. É muito importante para que a gente entenda essa nova mentalidade. E aí, todo lugar onde eu chegava, eu perguntava, existe algo que te incomoda e te preocupa? O que hoje te incomoda e te preocupa? Olha o que eu escutei. Né? Tudo isso depurado, né? Decupado para essa palestra. Uma delas, o que me incomoda e preocupa é como de uma ideia eu consigo projetar e efetivamente produzir aquilo que eu queria.
A outra coisa, me incomoda muito entender de que maneira hoje eu atraio e conquisto mais clientes. E a outra, olha, eu tenho até receita, mas eu não tenho lucro. Como é que eu vendo e gero valor? Como é que eu consigo monetizar em cima de venda? Né? E a outra era de como eu entendo esse mercado e consigo me posicionar hoje. Então, percebam, aqui eu trouxe 4 coisas que apareceram muito. Tá? E essas 4 coisas, quando incomoda e preocupa, o que o empreendedor busca? Habilidades para isso. Ferramentas para isso. De marketing digital, de vendas consultiva, de novos processos de projeto. Tá? Ele busca novas habilidades. Aí eu vou mais a fundo e pergunto, o que você precisa, então, para cumprir seus objetivos profissionais com excelência, para superar suas expectativas? Agora, em coro, que eles me respondem, tá? Olha só o que... Opa! Olha só o que eles me respondem, isso massivo, né? Se eu tivesse mais verba e dinheiro. Se eu tivesse mais estrutura. Se eu tivesse mais pessoas. Se eu tivesse mais tempo. Então, perceba, agora não são habilidades. Para superar a expectativa, são recursos. Que ele fala. Recursos de dinheiro, recursos de estrutura, recursos de tempo, recursos de pessoa. Então, o que a gente falou até agora? De que existe alguma coisa que preocupe algo para chegar lá em cima, são habilidades, novas habilidades, e a gente entende que a pandemia mostrou que as habilidades caducam muito rapidamente, por isso a gente precisa trabalhar uma maneira de aprender novas habilidades com mais facilidade, e recursos. Né? Mas aí eu deixo uma pergunta. Habilidades caducam rapidamente, recursos a gente sabe que sempre são escassos. Será que é só habilidade e recurso? Não, tem uma coisa que talvez seja principal para que eu trabalhe com mais criatividade em recursos e busque novas habilidades. É a mentalidade. Né? O que eu quero dizer mentalidade? A gente tem uma mentalidade muito fixa. De se alguma coisa dá errada, ou eu vou me punir, ou eu vou jogar o acaso. Eu dei errado por causa da pandemia. Ou, tudo que acontece de errado tem uma explicação. É isso, e você acaba se punindo. A gente precisa mudar a nossa mentalidade para uma mentalidade mais flexível, uma nova competência, onde os erros são rapidamente corrigidos como ensinamento. E não é o acaso. São todas as minhas escolhas. Não é o acaso. A empresa, quando eu abri a empresa, foi uma escolha minha. Não foi um acaso do universo. Então, o que eu preciso entender? Permita-se ao novo. Busque o novo. Então, aqui, gente, eu não vou falar sobre futuros, porque está cada dia mais difícil você prever futuros. O que eu quero trazer hoje é sobre como eu posso ajudar vocês a construir novos horizontes, começando pela mentalidade. Né? E aí, quando eu falo dessa mentalidade, é importante a gente entender como ela foi mudando. Né? Olha como nossa mentalidade, como as coisas vão mudando. Se eu pegar lá atrás, da era rural até a era industrial, o nosso pensamento, o nosso jeito de pensar era linear. Tá? O que eu quero dizer linearmente? Ele era previsível, ele era unidisciplinar, ele era segmentado, igual a linha de montagem. Lá no início tem um monte de pecinha, passa por um departamento com um especialista e vai seguindo uma linha reta até chegar na cadeira. E aí eu tenho algo previsível. Eu sei o que eu vou construir, é a cadeira. E essa é a lógica da indústria. Essa é a lógica da linha de montagem. Com a evolução da tecnologia, a indústria tem um papel importante na sua competitividade, na produção e demanda. Só que quando eu ganho competitividade em produção e em demanda, o que eu preciso? Vender o que eu produzo. Então, eu preciso de mais pessoas comprando aquilo que eu estou produzindo. E o sentido de economia na indústria era a posse. Eu era conhecido pelo aquilo que eu tinha, pela posse, pela venda, pelo tangível.
Quando a gente tem uma ruptura formatada pela internet, em sequência pelo iPhone, que traz uma outra maneira de se relacionar com o consumidor, porque isso daqui, ó, trouxe novos modelos de negócio, ok? E aí a gente tem a evolução de tecnologias exponenciais que saem do laboratório e dão outra origem ao mundo dos negócios. Porque agora eu passo de uma economia da posse para uma economia do acesso. E o pós-digital nos traz novas economias, quando eu acostumo com a era digital. Né? Então, a gente tem várias economias. A economia compartilhada, a economia da reputação, a economia criativa, a economia da multimoeda, a economia circular. Olha quantas maneiras de enxergar a economia a gente tem. E aí chega o Covid, que antecipa futuro e transforma essa linha exponencial em mais exponencial ainda. Né? E o pensamento exponencial é diferente do pensamento linear, porque ele não é previsível. Porque você não tem um monte de pecinha que sai uma cadeira. Você tem um monte de problemas estão conectados, que eles não são segmentados, eles são conectados, não são unidisciplinares, eles são multidisciplinares, e você tem algo, depois de muita experimentação, que talvez atenda demandas que você ainda não conhecia. Porque quando você atende uma necessidade que ninguém atendia, um problema que ninguém resolvia, você tem demandas que você não conhecia. Por isso é exponencial, por isso é imprevisível. Né? Então, veja, a gente sai de uma mudança de pensamento linear para um pensamento exponencial, de uma economia da posse para uma economia do acesso. Quando a gente tem mudanças de era por tecnologias que impactam o modelo de consumo, a nossa mentalidade também tem que mudar, a nossa organização também precisa mudar. Eu não posso ter mais uma organização fixa, inflexível, ou uma organização piramidal, né? Igual do exército. O chefe está lá em cima, desce ordens, sobem projetos. Isso é duro, isso é difícil. Então, depois da era digital, a nossa organização começa a ficar mais circular, mais fluida. E com a era exponencial, é mais plural. Eu não consigo absorver todas as informações possíveis sozinho. Eu preciso ter uma dinâmica na organização de compartilhamento. Eu não sou reconhecido pelo que eu tenho ou pelo meu cargo, eu sou reconhecido hoje pelo que eu compartilho. Ok? Então, existe essa mudança. Qual a outra mudança? Quando a gente mostra essa mudança de era, ora, se lá atrás a gente está falando da posse, a gente está falando do tangível, o que a gente vendia eram os atributos racionais. O que é um atributo racional? Né? Por exemplo, uma lata de óleo de motor. O que ele vende? Lubrifica o melhor. Ora, o que é o atributo racional? A lubrificação. Só que isso passa. E aí mas não é mais a lubrificação, agora é o benefício daquilo. Qual que é o benefício? Seu motor ter melhor performance. E a publicidade taca nisso. Quando a gente começa a evoluir, que a gente começa a sair do mundo tangível para o intangível, porque perceba, a gente vai chegando na era da experiência, agora eu falo dos benefícios emocionais. Agora é tranquilidade na hora de viajar. Então veja como vai mudando a maneira de se comunicar, e aí eu vou para valores emocionais. Agora eu falo que essa lata de óleo, ela tem um atributo, ela tem o benefício, mas ela traz segurança para a tua família. Percebem como o discurso vai mudando? E o que vai mudando é onde eu coloco o valor. Por isso que a economia vai mudando. E quando eu falo experiência, talvez uma lata de óleo hoje venda seu sonho, seu destino. Até parece uma empresa de turismo. Mas esses exemplos eu peguei da realidade, tá, gente? É um estudo que eu fiz de como as empresas se comunicavam lá atrás até hoje. Então, hoje, quando a gente fala dessa nova economia, eu não falo mais de coisas, produtos e serviços, mas eu falo das transformações que eu provoco na vida das pessoas. Ok? Bom, só para falar desse cenário de mentalidade do que eu mostrei até agora, percebam, quando a gente teve uma revolução neolítica, onde a gente começa a ter formação de bairros, de cidades, lugares, onde a economia começa a girar ali, a gente tem uma sociedade ainda agrícola e a gente demorou 8.000 anos para mudar a mentalidade de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial. Quando entra a Revolução Industrial,
a gente passa a ter 200 anos a mesma mentalidade ou se preparando para uma sociedade pós-industrial da Revolução dos Serviços. E desde 1990, quando a gente tem essa revolução de serviços de uma sociedade pós-industrial, demoramos 30 anos com essa mentalidade que é o jeito de fazer as coisas do varejo, do serviço. E aí a gente passa por uma revolução informacional de uma sociedade pós-digital. Percebam o quanto exige da nossa mentalidade uma mudança. A gente sai de 8.000 para 200 para 30. Agora, de quanto em quanto tempo mudam-se o jeito de fazer as coisas? E onde está o problema, gente? O problema está que o nosso imaginário ainda funciona. O imaginário de como funciona a economia ainda está na era industrial. Para a maioria. Então, é disso que a gente tem que começar a entender. Sabe aquele mundo, como você aprendeu, como era o processo, como você se relacionava, como você consumia, como você contratava? Gente, esse mundo faliu. Esse mundo está indo embora. Como você assistiu um filme, foi embora. Tá? Qual é o grande problema? O impacto da transformação digital. As tecnologias exponenciais que saíram do laboratório e se conectaram deram origem a esse mundo exponencial, a esse mundo veloz. Qual é o grande problema de tudo isso, gente? Nós vivemos na coexistência dos dois mundos. Eu não quero largar um modo como sempre eu aprendi, e eu tenho receio desse mundo que está aparecendo. Quando eu estou na coexistência dos dois mundos, eu tenho medo. Me gera medo. E é normal. Imagina você, tirar você de um lugar confortável e te jogar num lugar que você não conhece. É isso daqui para frente. Então, como é que eu trabalho dinâmica de mudança, falta de previsibilidade, causa e confusão, erros de leitura? Como é que eu trabalho tudo isso hoje? E aí, as empresas já estavam se adaptando, né? Lembra? A gente já estava se adaptando a esse novo mundo. Aí chega o Covid e antecipa futuro. E aí traz uma crise. O Covid proporciona uma crise. E o que é crise? Crise é a mudança da maneira com que você faz as coisas. Ela rompe a forma com que a gente vive. Quando ela rompe essa forma com que a gente vive, o que a gente precisa agora entender? E eu formatei mais uma frase aqui. A gente quer voar, a gente quer ser livre, a gente quer crescer. Mas muitos temem esse crescimento. Muitos temem estar lá em cima. É preciso muita coragem para desbravar o novo, né? Novos horizontes. A ausência de certezas gera medo. E o que mais a gente tem hoje? A ausência de certezas. Por isso é que a gente troca o voo por gaiola. É por isso que a gente quer ficar na zona de conforto, porque é na zona de conforto, é na gaiola, que são os lugares onde as certezas moram. Porém, se eu quiser crescer, eu preciso ter mais audácia, mais ousadia, mais curiosidade, mais vontade, mais disciplina ao novo. Né? E aí, o que eu falei até agora? A gente precisa de uma nova lente para enxergar o invisível, porque existe um processo de desmaterialização. É só olhar o que está acontecendo aí em um único cenário. Para onde foram essas coisas? Para onde foram essas indústrias? O que aconteceu com quem consumia tudo isso? Né? Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente entende o que é desmaterialização. E aí eu não estou falando que a cadeira, a estante, o rack vai sumir. Não. Mas muita coisa do teu processo vai sumir. Muita coisa do teu processo de logística vai sumir. Muita coisa, como eu fazia, vai sumir. Que é a desmaterialização. Né? E aí, quando a gente tem essa desmaterialização, o que eu preciso entender aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, não coloquei, mas depois eu falo. O que acontece nesse processo de desmaterialização? Lembra de todos aqueles aparelhos que a gente tinha na década de 80? Foram parar aqui, ó, né? Aquele monte de parafernália, pararam aqui. O que acontece com tudo isso?
a inutilidade das coisas. Agora, vamos fazer uma analogia com pessoas. O maior problema hoje, gente, não vai ser o desemprego, vai ser a completa inutilidade das pessoas e serviços. Assim como aconteceu com as coisas da década de 80. Então, a gente falou até agora o seguinte, a gente sai de um mundo da posse, onde a gente valorizava carro, cadeira, casa. A gente passa para um mundo promovido pela internet que começa a ter valores no serviço. A gente passa por um processo de digitização, que é a conversão do analógico para o digital. A gente passa por um processo de digitalização. E aí chega o iPhone trazendo uma nova interface com as pessoas, onde os valores passam ao acesso. Agora eu quero experiência do que as coisas me proporcionam. Que está aqui, na minha telinha, na palma da minha mão, a era da conveniência. Ok? E essa mudança, que a gente chama de transformação digital, começa a mudar de valor quando chega o Covid e a gente começa a colocar valores em causa. Por que isso acontece? Toda vez que a gente tem avanço de tecnologia, com um novo produto implantado, com impacto na maneira com que a gente faz as coisas e uma crise instalada, a gente tem novos modelos de serviços e produtos aparecendo, novos modelos de negócio. O que vai acontecer final de 2021, início de 2022? Novos modelos de negócio vão surgir. Por quê? Por causa desses eventos. Porque são empresas que estão incubadas, empresas que estão sendo aceleradas, tendo investimento, trabalhando um problema que nós não resolvemos hoje e uma necessidade que a gente não se atentou ainda. E esses caras, eles ficam de olho nesses eventos e tem um jeito rápido de experimentar as coisas. Então, pode ser que esses modelos de negócio que mataram muitas empresas em 2008, 2009, 2010, 2011, apareçam novos modelos de negócio que alguma pode afetar o que a gente faz. Tá? Então, os nossos concorrentes não é o cara que faz a mesma coisa que eu. O meu maior concorrente está incubado, resolvendo um problema que eu ainda não admiti que tenho. Por isso a mudança de mentalidade. Então, a gente estava na era das coisas, a gente passa por um processo de adaptação, a gente ajusta o que a gente tem para uma nova situação, e hoje a gente passa por um processo de ressignificação. É dar um novo sentido àquilo que eu produzo, não é só adaptação. É o motivo pelo qual aquela pessoa entende que existe significado para que ela consuma aquilo que você está vendendo. Então, a gente sai de um verbo, né? A gente sai de um briefing, onde o briefing era o carro, a cadeira, que era o substantivo, que era a casa, que era o produto, que era o tangível, e a gente passa por uma adaptação onde agora não é mais o substantivo, é o verbo. Não é mais como as pessoas falando sobre carro, mas é como elas vão se locomover. A mobilidade. Não é mais a casa, é o morar. Não é mais a cadeira. É o verbo daquilo. Então, agora eu entendo não mais o produto, mas o que eu quero solucionar. E aí, essa adaptação passou e a gente chega na economia da aceitação. Né? A economia da aceitação é o que a gente vê hoje. Como é que a economia evolui? Quando todo mundo começa a aceitar aquele modelo de negócio. Existe uma causa, um propósito. Ou seja, hoje uma empresa ela precisa ser uma máquina de produzir valores, mesmo para quem não compra de mim. Uma máquina de produzir valores, mesmo para quem não compra de mim. E aí vocês vão entender nas passagens aqui o que eu quero dizer com isso. Aquilo que eu falei antes. Todas essas coisas pararam no meu bolso e o grande problema está nas garantias que acabaram, porque a gente vive numa era de urgência. E o problema não vai ser o desemprego, vai ser a completa inutilidade das pessoas. Bom, aqui tem um painel que eu mostrei, a primeira passagem, que mostra a mudança dos modelos de negócio. Né? A mudança de como assistir um filme, a mudança de como você armazena alguma coisa, a mudança de como você transmite uma mensagem, a maneira como você liga, a maneira como você escuta música, a maneira com que você busca informação, certo? Esse painel vai mudar a partir do ano que vem. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Hoje, se eu fechar as portas, eu consigo atender meus clientes? Tá?
Essa é a mudança, a reinvenção na forma com que eu me relaciono com o usuário. É esse o desafio. Então, a hora é agora. A hora é agora. Quais são essas mudanças? Essa metamorfose. O que é velha economia? O que é nova economia? Qual o jeito da velha economia? Qual o jeito da nova economia? Por onde eu começo a transformação? Na organização. Depois vamos pesquisar um pouco sobre organizações exponenciais. Quais são esses atributos que eu saio de um jeito linear para um jeito exponencial? A minha empresa, ela consegue sair de uma empresa de imóvel para virar um Google? Não. Mas ela pode buscar atributos de organizações exponenciais que deem a ela velocidade, o entendimento das demandas da nova economia, a comunicação. Antes eu queria ser top of mind, eu queria estar na cabeça das pessoas. Não, hoje você precisa estar no coração das pessoas. A gestão, que era do poder, do ego, hoje precisa estar numa liderança e espiritualidade, uma causa. A aprendizagem, que era mão de obra, especializar aquele cara para ser um especialista sobre aquilo, hoje ele precisa entender por que ele faz aquilo. Hoje a gente precisa capacitar as pessoas para cérebro de obra. O comportamento que era individual hoje está no coletivo. O consumo que era focado na posse está no acesso. Os valores que estavam nas coisas estão na experiência. A tecnologia que era embarcada em cima dessa competitividade da indústria 3.0 está se transformando para a maneira da indústria 4.0. E antes do nosso processo, que era muito planejamento, né? Hoje está mais na experimentação. O que é isso? Devemos experimentar mais, ter uma velocidade de experimentação. Menos planejamento, mais experimentação. Bom, e aí a gente precisa ficar de olho no comportamento das pessoas pós esse impacto. Gente, 1/3 da população mundial ficou confinado. 1/3 da população mundial mudou a forma de consumo, mudou a forma de comportamento, mudou a forma de refletir sobre a vida. Então, imagina um dia que a Terra parou e parou de novo e a gente está nessa bola, né, nesse ciclo. Quando isso acontece, a gente passa por 3 fases. Fechou tudo. Entra no momento atípico. O que eu preciso fazer agora? Garantir medidas apropriadas para que eu continue sobrevivendo. Né? A gente passou por isso há um ano atrás. Depois começa a reabertura parcial. Né? Parece que a gente está vendo um déjà vu. Né? Depois começa uma reabertura parcial. O que eu faço agora? Eu começo a me recuperar parcialmente, eu começo a entender quais são os comportamentos emergentes daquele fechamento, daquele confinamento, e começo a traçar ideias, começo a traçar coisas que eu possa experimentar para quando chegar essa coisa que colocaram no mercado aí, que é só uma pauta editorial, porque novo normal, isso para mim é uma babaquice, tá? E aí eles intitulam de novo normal. Você tem que reimaginar esse novo natural das coisas, né? Então, eu passo por esses 3 momentos. O que eu preciso estar preparado é no entendimento de como vai mudando as coisas, de como eu vou experimentando para que eu tenha essa reimaginação do que isso acontece. Como isso? Ora, no momento de reabertura parcial e no momento de fechamento, eu preciso ajudar o meu cliente. O que eu quero dizer com isso? Gente, o momento que a gente passou, o que eu fiz o ano passado inteiro? Eu liguei para todos os meus clientes para entender quais eram os problemas impactados pelo Covid. Nomeei esses problemas, dei nome ao medo. Porque quando eu começo a ligar para os meus clientes, para os meus fornecedores, e começo a entender quais são os principais problemas, os medos, e começo a agrupá-los por afinidade, eu dou nome. Ora, o que o médico faz quando tem um diagnóstico seu? Dá nome ao que está acontecendo. O que eu faço para acabar com o meu medo? Para dissipar o meu medo? Eu preciso entender que medo é aquele. Eu preciso dar um nome. Então, dê nome, descubra esses novos problemas. O que eles estão procurando e experimente. Não experimenta 1 ano de planejamento para lançar alguma coisa e experimentar na vitrine. Não. Experimenta pequeno, com um fornecedor, com 2 clientes, com 3, com 10. Reavalie.
mas tenha coragem de renunciar. Não deu certo? Experimenta, testa, pivota. Não deu certo? Renuncia e reinicia. Né? Então, é essa agilidade. Né? E aí, é uma utopia esse novo normal. Por que uma utopia? O antigo normal não cabe nesse mundo que surge, certo? Que a gente chamava de normal. Esse novo normal, o que está acontecendo não pode ser chamado de normal. Bem, o que está acontecendo não pode ser chamado de normal. Agora, por que vem essa palavra normal e existe até um certo preconceito, né? Porque imagina que eu chego e falo assim, eu acho que o Carlos Bessa um cara normal. Mas que normal? É o cara que tem um conhecimento, que tem um privilégio de ter esse conhecimento aplicado em tantas coisas. Não tem nada de normal. Quando a gente tinha previsões, quando o mundo era menos conectado, a gente tinha uma certa previsibilidade. E como que a gente dava nome para essa previsão? Normal. Isso era normal. Né? Hoje, a nossa vida virou do avesso, rotina confiscada, ilusão de comando, controle de tudo roubado, volatilidade escancarada. Entendemos o que é finitude, né, gente? Porque a gente entendeu, começou a chegar perto o fim. Ok? Quando isso acontece, eu não tenho mais previsões. O mundo é muito mais conectado. Aí entra as experimentações. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente precisa ficar de olho no que é natural, não no que é normal. Existe uma diferença muito grande de normalidade e naturalidade. Sabe o que é isso? É a curva de Gauss. É como a gente media um desvio padrão do que era normal. Né? Então, na década de 30, as mulheres tinham 3, 4 filhos. As pessoas compravam uma casa e depois um carro. As pessoas faziam tal coisa. Isso era normalidade. E o achatado estava lá, a normalidade. Né? Então, a gente classificava as pessoas como normal, encaixotadas num comportamento que era muito parecido. A mudança, o que está acontecendo hoje, a curva de Gauss está se achatando entre anormalidade e normalidade. Por quê? Porque o nosso comportamento está cada vez mais entre os opostos. Tem horas que a gente quer continuar do jeito que exatamente a gente fazia e tem horas que a gente é obrigado a iniciar alguma coisa. Então, entendam que não existe mais essa coisa de normal. O que existe é o natural. A diversidade, as coisas estão se achatando, elas estão se equilibrando. Né? Então, o que eu preciso ver? É que tudo isso me levou a um novo comportamento. E quais são esses comportamentos? Percebam, as pessoas hoje desejam mais conveniência e praticidade. Por isso o multicanal. Por isso eu preciso estar em todo lugar. Por quê? Porque as pessoas querem conveniência. Sabe o que é conveniência? É quando ele utiliza alguma coisa e funciona do jeito que ele imagina. Isso é conveniência. Ele está mais comunicativo, ele tem redes sociais, ele tem várias plataformas, ele está mais exigente. Vejam quanto os clientes estão cada vez mais exigentes com o que a gente faz. Eles estão mais conectados, eles querem mais agilidades, eles querem experiência única, eles estão mais conscientes sobre alguma coisa e eles são dono da razão. Olha quanta coisa hoje, né, um empreendedor precisa se preocupar. Então, se tudo isso muda, se ferramenta muda, se o mundo muda, se a economia muda, então eu preciso abandonar algumas crenças. Eu preciso adotar novas tecnologias. Eu escuto muita gente falando, essa tecnologia não é para mim. Cara, como não? Nós já utilizamos várias tecnologias sem saber que utiliza. Faça parceria, entenda, nós já utilizamos. Precisamos ser mais criativos. Eu escuto muito empresário falando, mas olha, cara, está cada vez mais difícil lidar com colaboradores e funcionários. Olha, se está difícil lidar com pessoas, feche sua empresa, porque você vai ter que lidar com pessoas a vida inteira. Novas habilidades. Gente, como é que eu aprendo novas habilidades? Me conectando, compartilhando. Sozinho eu não tenho capacidade de assumir todas. Errar rápido. O que é o errar rápido? É experimentar. Experimenta. Eu, toda vez que eu vou lançar alguma coisa, eu experimento pequeno. Aí, quando eu tenho o meu mínimo produto viável, eu solto. Seja único, a tua essência, aquilo que te difere, aquilo que naturalmente você faz melhor que os outros.
Entenda o consumidor, tenha um propósito sobre isso, atento ao movimento, né? É o que algumas marcas fazem, eles são atentos ao movimento. O que é atento ao movimento? É como eu tenho impacto cultural, social, econômico e ambiental. Como que as pessoas percebem isso? Como eu quero ser lembrado? O que realmente faz sentido para as pessoas? A marca Reserva, a marca que mais cresceu em valuation nos últimos anos, tanto que foi comprada agora pela Arezzo e Co, a marca Reserva, ela trabalha todos esses impactos. Sabe por quê? Porque o dono, o Rony, falava o seguinte: eu não vendo uma roupa, eu não vendo uma camiseta, eu vendo uma ideia. E o que a gente via nas camisetas são ideias que valem a pena ser compartilhadas, frases culturais, sociais, uma marca 100% brasileira, que tem uma etiqueta que está lá, 1P igual a 5 pesos, uma peça de roupa comprada, 5 pratos de comidas doados. Já doou não sei quantos milhões de pratos de comida. Vem na nota fiscal. Então, as pessoas passam por um processo que é: eu realmente preciso consumir isso? Eu posso pagar por isso? Será que eu não estou querendo comprar só para afirmar uma personalidade? De onde veio para onde vai? E como essa empresa me doa tempo e atenção? Percebam, se sua empresa se interessa pelo problema dos seus clientes, naturalmente eles vão se interessar por você. Naturalmente eles vão se interessar por você. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma evolução de proposta. O que eu quero dizer? Década de 50, eu vendia o que meu produto diferente. Década de 60, eu vendia o que de emocional meu produto trazia. É só ver Pepsi Cola, né? O mesmo produto, venda emocional. Década de 80, proposta de venda organizacional, Toyota. Eu quero saber quem está por trás daquele carro. Depois, década de 90, o que eu vendo? Proposta de venda de marca. Por isso cresce o branding, a plataforma de uma marca. É só ver a Nike. Né? Você tem uma marca que não precisa de fábrica. Proposta de venda de experiência em 2000. As pessoas começam a vender momentos de felicidade. Experiência é isso, gente. Experiência é aquele momento que você quer que não acaba. Isso é experiência. Momento que você quer que não acaba. Agora, o que eu preciso ficar ligado? Experiência é totalmente ligado à expectativa que as pessoas têm versus realidade. Então, eu vendo uma expectativa gigante, minha realidade é outra. Experiência insatisfatória. Tá? E aí, proposta de produzir valores a partir de 2010, aquilo que eu falei, ser uma marca que produz valores. Então, não basta ser diferente. Eu tenho que ser desejado. O valor está no desejo, na aceitação, na conveniência, na reputação, ok? Bom, aí eu tenho a transformação digital. Gente, aqui é um tema de muita importância, porque a gente tem várias pessoas pensando várias coisas sobre o que é transformação digital. Né? Transformação digital é uma cultura. Lembra que eu falei processo de digitização, processo de digitalização, processo de transformação digital? As pessoas confundem isso. Né? Na pandemia eu precisei colocar uma ferramenta de e-commerce, eu coloquei tais tecnologias. Você não se transformou digital. Você colocou ferramentas que dão ganho em processo digital. Agora, muita gente que fez isso colocou a loja dele no deserto. Ninguém viu. Gastou uma puta bala com ferramenta e colocou no lugar errado. Ou acertou o alvo. Não teve capacidade de entregar a demanda que ele teve. Então, a transformação digital, ela não é ferramenta digital, ela não é digitalização, ela é cultura. É pensar em novas formas de operar, é pensar em como você tem um engajamento em tempo real, é pensar em como você foca na experiência do cliente, a conectividade com ele em toda a jornada dele, é pensar em quanto você tem uma análise de dados para melhor tomar decisão. Eu tenho 4 pontos importantes aí, que é a capacidade, a estratégia, a organização e a cultura. Isso é transformação digital. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui?
Não é só conversão e processo, é o efeito disso. Tá? Qual é o efeito? Eu quero me transformar digitalmente. Né? Aí, o que eu faço? Eu produzo ferramentas para isso, de vendas, de marketing digital. Aqui está o grande problema. Eu já quero entrar aqui. Não é aqui que você entra, na produção e na transformação, é lá atrás. Como você se desperta as necessidades de onde você atua. Como você investiga essas necessidades. Como você capacita a sua empresa e as pessoas para essas necessidades. Depois, como você experimenta essas novas ferramentas. E como você enquadra tudo isso para que depois você produza, para que depois você seja uma empresa transformada. Tá? Então, o mais importante aqui, gente, já caminhando para o final, é o seguinte, é entender, diante dessas conexões, como eu interajo com o meu cliente em todo momento e situação. De quando ele percebe uma necessidade e reconhece algo, de quando ele solicita isso e quando ele identifica esse produto, e de quando ele tem a vivência da entrega, que é a resposta. O que eu não posso ser? Uma empresa que é do tipo, compre o que eu tenho. O que é a empresa compre o que eu tenho? Ela interage de forma esporádica. Né? A pessoa sentiu uma necessidade, lembrou dessa empresa e vai lá nessa empresa. Imagina o seguinte, eu estou imprimindo, estou na minha impressora imprimindo documentos, tem 20 páginas. Na 10ª acaba a tinta. O que eu faço? Eu vejo o modelo do cartucho, eu anoto esse modelo, eu pego o meu carro, eu me desloco até a loja, eu chego na loja, vejo se tem aquele cartucho, compro aquele cartucho, chego em casa, instalo esse negócio e dou sequência. Né? Esse processo é o processo da empresa que interage de forma esporádica. Quais são as empresas que aparecem agora? Primeiro, será que minha empresa pode se colocar como resposta ao desejo? O que é resposta ao desejo? O cliente expressa o que e quando ele quer o negócio. Então é o seguinte, acabou a tinta. O que ele quer? Velocidade, flexibilidade em execução precisa. Então o que ele faz? Ele percebe a necessidade, escolhe um site onde comprar e com um clique o cara vai ter velocidade, flexibilidade e execução precisa. Tá? Mas essa é uma empresa que tem resposta ao desejo. O que é uma empresa que oferece opções personalizadas? É quem te dá curadoria. O que é isso? Ela te mostra qual é o melhor cartucho, onde está vendendo, onde chega mais rápido e onde está num preço melhor. É igual Trivago. Será que minha empresa pode ofertar com curadoria? Né? O que eu faço agora? Está acabando o meu cartucho, entro num site que me sugere, com base em informações interiores, qual atende melhor a minha necessidade. Ou a minha empresa, ela atua como coach comportamental, ela incentiva você a atingir seu objetivo. Imagina, qualquer coisa que eu esteja vendendo, eu posso mostrar para ele que aquilo vai transformar algo, que aquilo vai fazer você chegar no seu objetivo. Qual é esse objetivo? Então, no caso da impressora, o que acontece com essa empresa que trabalha o coach comportamental? A impressora, por capacidade tecnológica, ela antecipa e envia essa informação ao fabricante. Tá? Então, o que acontece nesse momento? O fabricante te manda uma mensagem e fala, olha, teu cartucho tem tanto tempo ainda de ciclo de vida, se você clicar nesse link, amanhã o cartucho está na tua casa. Ou uma empresa que tem execução automática de tudo. Né? Com base em todas as informações, eu sou um passivo agora, um cliente passivo, eu entrego todas as informações, como um clube de assinatura, por exemplo, de cartucho, onde meu cartucho chega e antecipa o quando ele vai acabar. Então, isso é super importante hoje. A minha empresa pode responder ao desejo, pode ter uma oferta com curadoria, pode atuar como coach comportamental, pode entregar a execução automática? Onde eu me encaixo? E para isso eu preciso entender a jornada do usuário. Eu só estou trazendo aqui um modelo para vocês entenderem que eu preciso entender todo o momento de situação do meu cliente, as atividades que ele faz em cada momento de situação, os pontos de contato que ele tem, as barreiras e oportunidades de cada momento de situação, para entender o mapa emocional de cada momento de situação.
A venda não é só o valor transacional. A venda não é o momento que ele paga. A venda acontece lá atrás. O valor de marca, a satisfação, a reputação. Eu preciso entender, em todo esse momento, onde o cliente está insatisfeito, que pode acabar com tudo isso. E aí, será que é o fim das empresas e organizações conformadas às mudanças? Isso é igual o ciclo do luto. Igualzinho. A gente teve um choque de realidade. O que a gente faz quando tem esse choque? Nega. Ah, não. Eu rejeito o cenário. Eu lembro quando começou a pandemia. Logo quando começou, as pessoas negavam isso. Rejeitavam o cenário. Achavam que um mês ia passar tudo. Só que aí vem a raiva. Porque eu preciso mudar independente da minha vontade. E aí eu faço com raiva, com sofrimento. E aí, se eu fico nesse estado de negação e raiva, eu caio em depressão. E aí eu não levanto. E aí eu nego, eu fico com raiva, não quero saber de nada. O que a gente tem que fazer nesse momento? Aceitar rapidamente, fazer parceria, testar, se levantar, senão eu vou ficar lá embaixo. Então, olhando para tudo isso, eu tenho que olhar os cenários, né? Um evento que a Terra pare de novo, eu continuo em pé. O mundo vulnerável, imprevisível, complexo e ambíguo que entrou em erupção. Será que eu estou atento a essa erupção, a esse movimento que aconteceu de um mundo que já era tudo isso? Será que eu estou atento de que eu preciso achar maneiras mais rápidas de inovar, senão vou morrer? A liderança. Será que eu percebo que eu preciso ter uma visão de liderança ressignificada? Novos modelos de negócios aparecendo, consumo e consciência das pessoas. Será que eu estou preparado? Se eu não estiver preparado, gente, é game over. Acabou para mim. Acabou. Se eu não estiver preparado para isso, já era. E a mudança que eu procuro pode estar no sacrifício que eu não faço hoje. Que eu não faço hoje. Tá? Então, olhem para essa pergunta. Se você desaparecesse hoje, que falta você faria ao mundo? Se eu falar que eu não faço falta nenhuma, reavalia seu projeto de vida, seu propósito. Reavalia. Porque se eu não faço falta, é porque o meu negócio não tem propósito. Né? Então, eu preciso me despertar. Quais são as combinações hoje? Cara, uma empresa tem que fazer parte do meu projeto de vida. Uma empresa hoje, ela precisa ter saúde financeira, estabilidade financeira, um lugar onde eu aprenda e um lugar onde eu tangibilizo o meu propósito. Eu preciso disso. Eu já vi muita gente morrendo só com propósito. Eu vi muita gente morrendo só aprendendo. Eu preciso ter estabilidade financeira, aprendizado e propósito. Tá? Por quê? Essas são as novas competências. Competências de ter capacidade moral e ética para tomar decisão, capacidade de facilitar a minha aprendizagem. Hoje eu tenho meios de facilitar a aprendizagem. Capacidade de criar, capacidade de colaborar, capacidade de experimentar, capacidade de diálogo. Né? São habilidades que têm que ter sinergia entre pessoas, tecnologia e processos. Ora, o que eu estou querendo dizer aqui com tudo isso? Primeiro, como eu vou ser referência se eu não faço 100% da minha essência? Como eu vou ser referência se eu não faço 100% da minha essência? Qual é a sua causa? O que te incomoda profundamente? Que alternativa você gostaria que a pessoa tivesse? E como a vida de quem comprou o seu produto, seguiu o seu conselho, comprou o seu serviço vai ser alterada? Responda isso. Outra, quais são suas regras? O que você topa e o que você não topa de jeito nenhum e como você explica isso para o seu cliente? Mais do que isso, as suas armas. Quem são seus aliados? Que meio você se propõe a utilizar? Quem são os seus embaixadores? Como é que eu gero um produto, uma marca, um serviço de valor? Quando a minha essência, que é o negócio que eu consigo fazer naturalmente, o mais relevante que a média, está conectada ao que o mundo precisa e as pessoas estão dispostas a pagar. Tá? Então, isso é valor. E colocar o propósito no centro da decisão. O que é isso? Propósito de uma empresa. É você entender que diferença você vai fazer na vida da pessoa. É de que maneira você colocou atenção, tempo e se interessou pelo problema dele. Então,
propósito é uma estratégia, ok? Quando eu tenho esse propósito, eu preciso investir em pessoas, essas pessoas precisam saber para que serve o que estão fazendo, esse é propósito, e elas vão ser fio condutores do seu propósito a chegar no cliente. A inovação acontece de quando pessoas materializam esse propósito que é relevante ao seu cliente. E essa inovação só chega para mais pessoas por meio de tecnologia. E aí vem a comunicação onde a maioria peca, que é contar para o seu cliente como você pode ajudá-lo. Para de falar do seu produto e serviço. Para de mostrar só seus atributos. Fala do seu porquê. Fala de como você ajuda ele. Não é isso? E aí, aqui eu vou dar uma puladinha, porque fala desse compromisso, né? O propósito, ele norteia a nossa missão, visão e valor. Ok? Mas aí tem um papo muito interessante, né? Eu acho que vale a pena ser compartilhado, que é o seguinte. Quero iniciar um processo de inovação. Primeira coisa, gente, desativa a queixa. Desativa esse botãozinho da queixa. O que te move? Vamos lá, gente. Estou na minha empresa. O que me move nessa empresa? É só o campo material? É só pelo quanto de sucesso financeiro eu quero ter? É só pela troca, eu trabalho para ganhar um dinheiro? Né? É só por uma ilusão, que é o caminho mais fácil? Ou é pelo espiritual? Pelo propósito, pelo sonho? Como é que eu vou produzir riqueza? Pela ilusão ou pelo sonho? A ilusão é mensurado por fator externo. A ilusão é quando eu sou escravo de quem possui o que eu quero. Né? É por isso que a gente estuda tanto concorrente. Cara, se você só olha para o teu concorrente, cara, você está sendo escravo do que você quer ser, olhando para ele. É importante olhar para o seu cliente? Para o seu cliente não, para o seu concorrente? É. Mas, cara, tem gente que só olha para o cliente para saber os passos que ele faz para copiar. Isso é uma ilusão. Não queira ser o melhor. Cara, você não pode ficar no piloto automático. Isso é ilusão. Quando eu olho para o lado daquilo que é propósito, propósito é quando você constrói valores com muito amor. Propósito, você só chega em propósito com muito amor, que é o sucesso mensurado pelo que você é, pelo que tua empresa é. Então, você não quer ser o melhor, você faz o seu melhor. Você produz valor do jeito certo. Né? E aí a riqueza, ela está ligada muito por onde vem esse radar. É o radar a partir do movimento que você faz ou o radar a partir da narrativa social padrão? Tá? Como é que eu vou crescer em prosperidade? E aí, existe uma palavra que está totalmente ligada ao propósito, que se chama amor. Então, como é que eu coloco amor nos meus negócios? Qual é esse significado? E aí eu fui estudar, vi palestrantes que falam sobre filosofia, eu fui ler sobre filosofia, e olha que coisa interessante quando filósofos falam sobre amor. Platão, ele fala que o amor está totalmente ligado ao desejo pela falta. Eu amo aquilo que me falta. Cara, olha como o mundo do consumo é isso, né? É o amor platônico. Porque ela te causa desejo pelo que está te faltando. Né? Só que eu passo a vida inteira buscando a falta. Isso é importante? É importante que eu tenha desejo pela falta? É, desde que ela não me gere frustração. Então, eu preciso gerar o amor platônico? Sim, mas tem que ser seguido do amor de Aristóteles, que é a alegria pela satisfação de compra daquilo. Por quanto aquilo foi relevante para você, pela conquista, pela utilidade que aquilo tem na tua vida, o significado que aquilo tem na tua vida. Então, eu preciso desses dois amores, de Aristóteles e de Platão. Mas, para a nova economia, para esse novo mundo, quando a gente sai do mundo das coisas para o mundo das causas, a gente precisa do amor de Cristo, que é o amor ao próximo, que é o quanto de alegria, de desejo você gerou e que as pessoas vão ter dívidas de gratidão por você, pela tua empresa. Tá? Então, perceberam que a gente pode trabalhar em visão, missão e valor o significado, o sentido da vida, do amor, e que o maior sucesso hoje é quantas pessoas têm dívidas de gratidão pela tua empresa? Já perceberam que as coisas estão mudando? E aí entender o que tua empresa produz. Quais são os elementos de valores? Será que aquilo que eu vendo transmite
valor de simplificação, de redução de risco, de economia de tempo, de redução de esforços, evita problemas, reduz custo. Será que as pessoas percebem esses valores naquilo que você entrega? Tem. O problema é que a gente só fala do produto. O problema é que a gente só fala daquilo que está visível. A gente tem que mostrar elementos de valores tão importantes, além daquilo que ele vê. Valores, elementos de valores emocionais, da redução de ansiedade, da recompensa, do ser terapêutico, do prazer estético, ou de mudança de vida. Cara, será que aquilo que eu vendo pode gerar senso de pertencimento? Pode devolver esperança? Olha esse elemento de valor. Devolver esperança. Ah, mas isso que eu faço não... Cara, tudo que se faz tem elementos de valores. E essa pirâmide, ela traz um estudo de 300 empresas de vários setores dos elementos de valores que são mais relevantes para o usuário. Porque quando ele não vê elementos de valores, sabe o que ele vai falar para você? Esse produto está caro. Sabe o que ele está querendo dizer quando ele fala que está caro? Eu não estou enxergando o valor no que você está me oferecendo. Tá? Então, se eu quero ser relevante, único e premium, comunica e seja autêntico. Mostre quais elementos de valor você entrega. Né? E aí, hoje tem diversas maneiras de comunicação. Na China, virou um boom a live shopping ou live commerce. Tá? O que eles fazem para ser mais assertivo? Encontram personas ou encontram um blogueiro, um youtuber, alguém da sociedade, alguém da comunidade que tem muita relevância, coloca num vídeo que traz tutorial, que ensina como as pessoas fazem as coisas, mostra os elementos de valor e utilizam da plataforma dessas redes sociais, que já tem um carrinho de venda, para vender. Tá? Isso acontece direto. Isso acontece direto. Agora, será que eu utilizo de todas as ferramentas? Cara, tá aí. Né? As pessoas falam que os recursos de tempo, de dinheiro estão escassos, de que tecnologia às vezes é escassa e é para poucos, mas eu posso ter a criatividade para a venda de tudo isso. Né? E aí, eu tenho que saber quais são os motivadores. Eu preciso entender, aquele nicho de cliente que eu atuo, ele é inspirado por um desejo de. Como é que eu chego nele? Né? Por exemplo, uma bandeira de cartão de crédito. Como que ele atende uma persona inspirada por um desejo de ser quem ele quer ser, proteger o meio ambiente? Desenha um produto que traz elementos de valores e benefícios que se inspira no desejo dele. Né? Aí mudou a minha persona. Ele é inspirado por outro desejo. Mudam-se os benefícios, a cara. Tá? E aí, finalizando, eu vou trazer aqui um mapa de tudo que eu aprendi empreendendo, o que eu aprendi na vida durante esses últimos anos, que foram anos que eu dei um sentido à vida, né? Porque a vida ela é desprovida de sentido. Quem dá sentido a ela é você. E inovação, para mim, ela é a arte de viver. Né? E aqui eu vou trazer para vocês tudo que eu aprendi na vida, com pessoas, com algumas pessoas que foram os meus mentores, que eu aprendi sozinho, que eu aprendi errando, acertando. E aqui tem, primeiro, gente, precisamos ser mais positivos. O que eu quero dizer com isso? Há pouco tempo, eu chegava em casa e eu começava falando de tudo que aconteceu comigo negativo. Eu chegava na empresa e começava a falar do negativo. Eu mudei. Hoje, eu falo do que aconteceu de positivo. E do porquê que aquilo aconteceu. Sabe por quê, gente? Porque a negatividade, ela é um ciclo. E a gente fala, é muito mais fácil falar do errado, apontar o errado, do que o que é positivo. Só que isso se torna um ciclo. Né? O que acontece? A negatividade ela vai retroalimentando as pessoas que estão do seu lado. Então, muda isso. Ao invés da punição, a aprendizagem. Muda essa visão. Outra coisa é a confiança, a responsabilidade. Confiança se dá por empatia. Corrigir falhas e não transferir a responsabilidade para os outros. E mais do que isso, gerar confiança, porque o custo da desconfiança é alto. Como é que eu gero isso? Empatia. Sabe o que é empatia?
não é se colocar no lugar dos outros. Empatia é saber que o outro é o outro. Tá? Seja autêntico, verdadeiro. Outra coisa, foco e energia. Seu autoconhecimento. Gente, coloque foco e energia onde você tem controle. Invista seu tempo onde você controla. Onde você não controla, terceiriza. Faça diferente. Quando foi a última vez que você fez uma coisa nova? Não se compare. Se inspire. Faça o seu melhor. Abra sua mente, mas se proponha a fazer coisas diferentes. Outra coisa, compromisso, gente. Compromisso. Sabe o que falta para a nossa sociedade? A gente tem muito mais gente do bem do que do mal. Mas sabe por que as pessoas do bem perdem? Porque as pessoas do mal têm mais audácia, mais compromisso. Mais compromisso com aquilo. É por isso que 10 corruptos comandam uma nação. É por isso que o PCC comanda uma comunidade. É por isso que a máfia comanda empreendedores locais. Eles são a minoria, mas esses caras têm audácia. Né? A gente, quando se vê numa situação de risco, a gente se encolhe. Esses caras não têm medo. Então, falta mais compromisso para a nossa sociedade. Outra coisa é o equilíbrio. Cara, todos precisam de um equilíbrio, de uma casa, de um centro, de um Deus, de algo que alimenta e acolhe. Então, uma das coisas mais importantes é entender o que é realidade e ilusão. E depois a generosidade. Né? O que eu aprendi é que meu tamanho em vida é o tamanho da minha generosidade. Cara, as dívidas de gratidão que as pessoas têm por mim. E a transformação, entender que a gente tem esse tripézinho que é vida, tempo e morte. E a gente dá as costas para a morte, né? A gente não controla ela, a gente não controla o tempo. E a maior tragédia da vida não é a morte, é o tempo, porque a gente não pode voltar lá para trás e resolver tudo que a gente tinha para resolver, para sair dessa vida preparado. Então, gente, se eu não controlo a morte e não controlo o tempo, controlo o amor que você dá em vida. Cara, trabalha, ocupe um lugar no mundo de forma mais produtiva. A gente tem que sair melhor do que entrou. E, no final, o que eu tenho para deixar é o seguinte. O mais importante é saber que, imagina você no final da tua vida, no final de um projeto, no final dessa palestra, que você só reclamou, que você só gerou desconfiança, que você gastou tempo e energia onde não tinha controle, que ficou esperando a vontade ao invés de fazer algo, que nunca fez nada diferente, que sempre esperou algo ao invés de viver e achou que ia viver para sempre. Então, gente, a maior tristeza é você chegar no final de alguma coisa e ver que você foi essa pessoa, né? Que não transformou isso em aprendizagem. E aí, uma frase que, quando eu li, eu fiquei o dia inteiro pensando nela. E olha como é importante. Uma vez perguntaram para Michelangelo como ele tinha esculpido Moisés tão perfeito. Olha o que ele respondeu. É muito simples. Basta retirar da pedra tudo que não é Moisés. Cara, eu li essa frase e falei, será que eu não estou carregando pedra a mais? Será que, efetivamente, eu não estou querendo esculpir uma pessoa que eu não sou? Será que o meu negócio não precisa mais de foco, energia naquilo que eu sou? Né? Então, isso é posicionamento. Então, é isso. Carlos, aqui tem os meus contatos de site, meu e-mail, os lugares onde eu dou aula, os lugares onde eu estou apresentando, escrevendo. É isso, meu amigo. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas eu queria trazer uma série de coisas aí. Espero que eu tenha colaborado, que tenha sido produtivo e que as pessoas tenham algo que despertou. O som. Agora sim, agora com som. Eu tenho certeza que você impactou o nosso público hoje. Eu mesmo fiz uma série de leituras e releituras durante a sua fala e eu mesmo saio daqui melhor do que eu entrei. Que bom, Carlos. Eu quero fazer uma colocação para você, é o seguinte, você começou a sua palestra com aquela frase sua dizendo que talvez o erro das empresas As tenha sido falhas não fazer a foram só coisa por erros. certa durante muito tempo. O que na antropologia isso aí nos remete para a zona de conforto, conforme você mesmo
apresentou na sequência, e aí eu queria uma aplicação prática. Se você tivesse que apresentar em uma frase uma sugestão de como romper com essa zona de conforto, que é uma coisa nata e inerente à vontade humana, você apresentaria essa frase como? Assim, Carlos, talvez o grande desafio não seja você desenvolver uma coisa extraordinária, tá? O grande desafio está em você desenvolver uma coisa ordinária extraordinariamente bem. Às vezes a gente acha que a inovação, que a mudança, a ruptura, aí uma coisa gigante, uma coisa enorme. Não. Às vezes está do seu lado. É você olhar para aquele detalhe, para aquela coisa e desenvolver ela extraordinariamente bem. Ou seja, a tecnologia, ela é cara e para poucos, mas a criatividade, ela é barata e para muitos. O que a gente tem que fazer, Carlos, que a gente falou de filosofia, é começar a filosofar mais, mas uma filosofia com experimentação, uma reflexão. A gente precisa aprender a renunciar, Carlos. Renunciar dói, dói. Algumas crenças que nos limitam, mas a gente tem que olhar e entender, primeiro, eu preciso abandonar algumas crenças. Segundo, eu preciso dos outros. Eu preciso. Tá? Quando você quer criar uma economia forte, uma cultura forte, ela começa a partir do movimento que você está fazendo, por exemplo, cara. É esse compartilhamento. Né? Então, essa mudança, esses acontecimentos, eles estão dando sinais. Sinais. Quando eu tenho a capacidade de parar, respirar, colocar no pé no chão e identificar esses sinais, eu estou aprendendo. Só que a gente, Carlos, eu falo por mim, tá bom? Muito tempo, Carlos, eu andava pelo mundo sem perceber os sinais. Você precisa perceber, refletir. Faz o seguinte, ó. O que eu deixo de dica para as pessoas, ó, coloca o pé no chão, respira, fecha os olhos e imagina 20 anos, 10 para frente. Olha esse cenário lá na frente. E começa a imaginar lá na frente o que você está deixando, o que você está transformando e como está aquele cenário. Aí você volta. Você volta. O que você tem que fazer para que aqueles 20 anos depois seja melhorado, concretizado? Como você quer ser lembrado pelas pessoas? Que mundo, que legado você vai deixar para as pessoas que estão nascendo? Isso é o sentido da vida, cara. Isso é o sentido de uma empresa. Esse é o sentido de você produzir algo aqui. E de uma hora para outra, já era. Então, o que eu deixo é isso. Então, primeiro o desafio, e a gente acha que inovação é algo extraordinário, não. A inovação é aquela coisa ordinária que ninguém olha, mas que você resolve extraordinariamente bem. Então, esse é meu sentido para que as pessoas comecem a olhar mais para os sinais que a vida vai nos dando para que a gente possa construir uma empresa, um legado, um propósito melhor. Muito bem. Com o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Sarlac, da FGVTN, da Eucatex, Mobilpar, Feira Formobile, Real, Capsberg e Colchões Castor, eu quero agradecer a participação brilhante do Marcos Batista no nosso programa Setor Moveleiro hoje e, quem sabe, aí a gente consegue uma agenda comum para desdobrar esse e outros temas na sequência e a gente fica à disposição para levar esse conteúdo tão importante, tão relevante que você tem para o nosso público setor moveleiro. Tá bom? Muito obrigado pela sua colaboração Eu que agradeço, com o nosso Carlos. público. Muito obrigado. E até a próxima, então. Nos vemos na plataforma setormoveleiro.com.br, nas redes sociais, @Setor Moveleiro, e no canal do YouTube, youtube.com/Setor Moveleiro. Obrigado e até a próxima.